Nesse vídeo a gente vai falar sobre a virada do Santos em cima da Inter de Limeira. Bora! Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como vocês viram aí na introdução, no título, vamos falar sobre a virada do Santos em cima da Inter, jogo válido pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, né? O Santos estava com 22 pontos quando iniciou a rodada, e o Palmeiras, por sua vez, que é o nosso adversário direto ali na briga pela melhor campanha da competição, estava com 25 pontos, eles acabaram vencendo o Botafogo, foram a 28, o Santos por vencer também o seu jogo foi para 25, então continua na mesma, a gente não conseguiu a melhor campanha na fase de grupos, só que a contagem continua no mata-mata, então é muito importante que a gente continue fazendo a nossa parte nos próximos jogos que se seguirão aí. Lembrando que o principal foco do time agora tem que ser diante da Portuguesa, porque se a gente não fizer a nossa parte contra a Portuguesa, não terão próximos jogos. Mas enfim, um jogo de cada vez, como foi até aqui, e a gente vai conseguir ir longe ainda na competição. Mas vamos falar desse jogo diante da Inter de Limeira, porque o Santos não fez um primeiro tempo muito bom. Na verdade, o jogo todo do Santos, né, como um todo, foi muito abaixo, mais uma vez, né, mais um jogo seguido onde o Santos não vai bem. Só que cai muito naquilo que eu falei pra vocês, inclusive postei um vídeo sobre isso aqui, e lá nas demais redes sociais que eu tenho, né, no Facebook, no Instagram e no TikTok, o mesmo vídeo que eu postei aqui no canal no YouTube. Inclusive, eu quero deixar claro pra vocês que eu tô postando vídeo aqui bem regularmente, né, tanto shorts desse vídeo, o vídeo curto, né, mas também vídeo aqui um pouquinho mais longo, que tem um pouco mais de 1 minuto, mas de forma vertical, porque eu gravo esse vídeo na forma vertical, porque eu coloco também nas outras plataformas, Facebook, Instagram, TikTok, então acaba vindo pro YouTube também desse jeito. Então, se vocês ficarem ligados aí, vocês vão ver que durante a semana, mesmo quando o Santos não joga, tá tendo alguns conteúdos bem bacanas aqui no canal. Enfim, seguindo esse mesmo parâmetro, né, depois que o Santos conseguiu a classificação lá diante do São Paulo, com muitas rodadas de antecedência, a gente teve uma queda de rendimento. Eu falei isso nesse vídeo que eu publiquei essa semana aqui. Eu disse nesse vídeo que eu preferia achar que era um certo relaxamento do Santos, eu inclusive usei aspas para falar sobre isso, porque o time já estava classificado. Mesmo a gente querendo brigar pela melhor campanha, não tinha por que os jogadores se desgastarem tanto assim, se matarem mesmo no início de temporada, quando a gente não tem uma pré-temporada muito boa, para, enfim, tentar fazer uma fase de grupos excelente, mas chegar no mata-mata e perder todo o gás. Eu acho que essa poupada, entre aspas, que a gente deu, esse relaxamento que a gente deu nessa reta final, por mais que tenha custado a liderança da classificação geral, pode ser muito bem vista nos jogos de mata-mata. Agora, se a gente parar para pensar, nós temos 4 jogos aí pro Campeonato Paulista acabar de vez, né? Um nas quartas, um na semi e os 2 jogos da final e de volta. Então, se o Santos chegar inteiro no primeiro jogo, e mais importante agora no momento, que é diante da Portuguesa, a gente vai poder chegar inteiro também, caso a gente avance, nos demais jogos. Coisas que, por exemplo, São Paulo não pode fazer, Inter de Limeira não pode fazer, Novo Horizontino não pode fazer, São Bernardo não pode fazer, esses times que ainda estão brigando por classificação, né, ainda nessa última rodada, porque os demais jogos serão todos hoje, no domingo, né, então a gente chega um pouco mais inteiro, né, para esse jogo, para esses jogos mais decisivos agora, no nosso caso, como eu disse, volto a repetir, diante da Portuguesa, que tem que ser o nosso foco mesmo. Só que eu acredito que o Santos deu uma relaxada principalmente por esse motivo, por já estar classificado. No jogo de ontem, a gente tem alguns pontos a se ressaltarem, né? Diferente do que aconteceu contra o Bragantino, onde a gente consegue melhorar um pouco no segundo tempo, no jogo de ontem a gente também melhorou no segundo tempo, mas tivemos atuações individuais que fizeram total diferença na partida. Por exemplo, o grande destaque do Santos na partida, embora não tenha feito gol, embora tenha tentado fazer, o Otero. O Otero ontem jogou muita bola, foi disparado o melhor jogador do jogo. Tudo bem que o Furt fez 2 gols ali, né? Um de pênalti e um outro de cabeça, mas o que o Otero jogou, inclusive o primeiro gol do Furt, né? O gol de empate do Santos foi uma jogada do Otero. Outras jogadas que ele conseguiu criar no meio campo do Santos, nas laterais, o Santos estava indo muito pelas pontas, né?
O Otero ontem foi, assim, o nome do jogo. Foi ele que movimentou e deu a mínima chance do Santos conseguir competir no jogo de ontem. O Otero ontem foi um jogador muito importante. Fora nas cobranças de falta. Ele teve acho que umas 2 cobranças de falta no primeiro tempo, uma no segundo tempo. E todas as faltas que ele cobrou, o goleiro defendeu. Todas as faltas foram em direção ao gol. Foram bolas perigosíssimas e o goleiro conseguiu fazer boas defesas. O Max ontem, né, goleiro da Inter, fez, assim, defesas espetaculares durante o jogo, né, em alguns momentos, principalmente nas cobranças de falta do Otero, porque o Otero ontem foi muito gigante, muito gigante. Quero começar falando também do Furt, antes de começar falando da escalação e tudo mais, porque a gente foi com algumas alterações, né? Pituca e Aderlan foram poupados por conta que já estavam pendurados, caso tomassem cartão amarelo ontem, ficariam de fora aí do jogo, na verdade, das quartas de finais. Mas eu quero falar do Furt porque eu critiquei o Furt. Eu critiquei não, né? Vamos colocar, cornetei. Eu cornetei o Furt no início da temporada. Cornetei o William Bigode também. O William Bigode que acabou tendo uma lesão muscular, né? Na coxa e acabou sendo cortado do Campeonato Paulista. Mas falando especificamente do Furt, eu cornetei ele um pouco no início da temporada. Só que, se a gente for parar pra pensar, a minha corneta com o Furt se encaixa em alguns momentos do jogo de ontem também, por mais que ele tenha feito 2 gols. Eu acho que o Furt é um jogador que sabe fazer gol, ele tem um bom posicionamento dentro da área, só que ele precisa fazer o papel dele, que é estar dentro da área. Ele não é um centroavante de movimentação, igual nós tínhamos o Marcos Leonardo no ano passado. O Furt é um centroavante mais fixo. E quando o treinador, no caso o Carille hoje, né, exige que ele saia da área ali pra buscar jogo, ele acaba perdendo um pouco a qualidade dele, né? E quando ele fez isso no jogo de ontem, ele não foi tão feliz assim. Mas quando ele recebeu a bola, quando ele precisou no primeiro tempo, muitas bolas chegaram de forma aérea para ele. Ele ganhou todas pelo alto. Todas. Inclusive o gol de empate do Santos foi de cabeça, ele marcando. Então assim, o Furt, ele é um centroavante mais fixo dentro da área. É um jogador que precisa fazer a bola chegar nele. E ontem a bola chegou bastante nele. Quando isso acontece, a gente consegue ver o nosso centroavante funcionando. E, querendo ou não, exatamente isso que a gente quer, que o centroavante esteja onde ele precisa estar para fazer o gol. E a gente tem pontas de velocidade. O Pedrinho ontem, por mais que ele não tenha feito um primeiro tempo de encher os olhos, no segundo tempo ele até que cresceu um pouco no jogo. A gente conseguiu ver uma boa movimentação dele ali pela ponta, né? E ele conseguiu também, com jogadas individuais, amarelar alguns jogadores da Inter de Limeira. Isso é um ponto bem positivo, porque teve um jogo, inclusive, acho que foi o jogo que a gente perdeu. Qual o jogo que a gente perdeu? Que eu falei, acho que não sei se foi contra o Novo Horizontino, que eu disse que assim que o Pedrinho entra no jogo, ele já amarela de cara 2 jogadores defensores do adversário, porque a qualidade do drible, ele é veloz. Ele, inclusive, que sofre o pênalti pro segundo gol do Santos, mais uma vez o gol de empate do Santos, ele sofre o pênalti ali, numa jogada muito rápida, aquela famosa jogadinha de futsal, né? Então, o Pedrinho, ele tem qualidade, né? A gente precisa dar uma certa confiança no futebol dele, porque ele não fez um campeonato de encher os olhos, diferente do Guilherme, que conseguiu crescer ao longo da temporada, e principalmente eu bati muito na tecla tanto dele quanto do Guilherme, eu sempre colocava eles em comparação dentro do mesmo pote, falando a gente precisa ter calma com esses 2 jogadores. E o Guilherme conseguiu se provar muito antes do Pedrinho ali, né? Tanto defensivamente, ajudando na defesa, quanto ofensivamente, fazendo boas jogadas no ataque. Por mais que alguns torcedores ainda cornetem um pouco o Guilherme, eu acho que em alguns momentos ele pode sim ser fominha, pode ter, assim, algumas coisas que ele poderia mudar, né? Uma tomada de decisão, algo do tipo. Mas, de uma forma geral, o Guilherme ajuda muito o Santos defensivamente e ofensivamente. Então, ele conseguiu crescer dentro do time muito mais rápido do que o Pedrinho. O Pedrinho ontem, como eu disse, não fez um primeiro tempo muito bom, mas no segundo tempo eu consegui pelo menos ver que ele entregou um pouco mais dele. Um jogador que destoou do resto do time ali foi o Casares. O Casares, infelizmente, ele ainda não conseguiu se encontrar nesse time do Santos. Não foi só no jogo de ontem que ele não jogou bem, por mais que ele tenha feito o gol da vitória, eu fiquei extremamente feliz, mesmo pedindo pro Carille substituí-lo várias vezes durante a partida, quando o Carille faz as substituições, inclusive, e eu vejo que o Casares não sai do time, eu falo, meu Deus, não é possível que o Carille não tá vendo que o Casares não tá jogando nada. Mas, enfim,
valeu a pena ele continuar em campo, ele fez o gol com um erro ali da defesa da Inter de Limeira, né? Ele conseguiu sair na frente não, a bola foi no pé dele, uma baita de uma assistência ali do defensor da Inter, e ele consegue fazer o gol. Só que de uma forma geral, por mais que ele tenha feito o gol da vitória, ele destoa muito do resto do time. O time tá numa rotação e ele tá em outra. Então, assim, o Casares ainda não se encontrou nesse time do Santos. E por mais que ele não esteja jogando todos os jogos, né? A gente tem uma base que jogou nesse campeonato, e o Casares não faz parte dessa base, ele jogou alguns jogos. Eu acho que a gente já tem jogo suficiente para saber se ele se encontrou ou não no time, e, na minha opinião, ele ainda não se encontrou. Ele ainda tá sendo muito lento, ele ainda tá tomando muitas decisões erradas dentro de campo, e muitas vezes o jogo não passa por ele. Ele ontem estava vestindo a camisa 10, ontem ele chegou para ser esse jogador ali do meio campo, e ele não conseguiu fazer isso, né? Ele acabou mesmo destoando da partida, ficando num segundo plano ali. A gente viu o Otero brilhando, depois o Schmidt entra no segundo tempo e ele também faz uma boa partida, e o Casares, por sua vez, fica ali meio que esquecido nesse time do Santos, mesmo tendo jogado ali o jogo inteiro, né? Então a gente vê essa mudança. Bom, começando pela nossa defesa, então, porque eu já falei de alguns jogadores ali que tiveram uma certa relevância no jogo, ou até mesmo não, né? Mas o Santos, ele vai a campo com um time um pouquinho alternativo ali em algumas posições, e como eu disse, poupou o Diego Pituca e a Derlan por conta dos 2 amarelos que já estavam pendurados. Mas a gente entra em campo, então, ali com o João Paulo, o Rainer que fez mais um bom jogo ali, né? Não comprometeu em nada, basicamente, ali. Rainer, Joaquim, Gil. O Joaquim sai no segundo tempo para a entrada do Jair. O Jair, ele entrou um pouquinho nervoso no jogo, errando alguns passes que, assim, geraram um certo perigo, né? Mas a nossa defesa estava, de forma geral, estava bem atenta no segundo tempo e conseguiu livrar a nossa barra ali e a gente não tomou o terceiro gol. Mas o Jair, a gente sabe, a gente já viu no final do ano passado, onde ele entrou em um momento em que o Santos tinha muita pressão em cima, né? Brigando ali para não cair no Campeonato Brasileiro. E ele fez boas partidas ali no final do campeonato. Então é um zagueiro de qualidade, entrou um pouco nervoso ontem, não sei muito bem porquê, mas em alguns momentos ali, inclusive, ele acabou depois se encontrando dentro daquele jogo, né, diante da Inter, e começou a dar drible, foi adquirindo confiança conforme os minutos foram passando no jogo. Mas no primeiro momento ele parecia muito nervoso. Continuando então a escalação inicial, né, Joaquim, Gil e o Felipe Jonathan. No nosso meio campo a gente entrou com o Rincon, com o Nonato. O Nonato, ele que faz o pênalti do jogo ali, né, do primeiro tempo, que rende o primeiro gol ali para a Inter de Limeira. E eu confesso que eu não achei pênalti, inclusive eu quero saber a opinião de vocês sobre esse lance, porque o VAR não chama, né, para o juiz analisar na beira do campo, ter uma outra noção. E o juiz de ontem é o mesmo juiz que apitou o jogo entre Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras, na verdade, que deu toda aquela confusão lá no Morumbi, né? Deu um pênalti pro Palmeiras numa saída do Rafael, que eu achei pênalti. Depois não deu um pênalti em cima do Luciano, que eu também achei pênalti. Depois não expulsou o Richard Rios também numa entrada na perna do jogador de São Paulo ali. Então foi uma arbitragem muito polêmica. Depois o CBF acabou assumindo que realmente teve esses erros. E daí a Federação Paulista ou a CBF que assumiu? Não sei. Mas assumiram, a entidade assumiu. E ontem colocaram ele para apitar o jogo do Santos. Olha que legal. Ele erra num clássico, num jogo desta magnitude, e coloca ele para apitar um jogo do Santos, né? Ai, ai. E daí, na minha opinião, ele errou. Ele tomou a decisão errada. Primeiro erro, ele não marcou o pênalti, ele marcou o pênalti em campo, que para mim não existiu. Segundo erro, o VAR não chamou ele para analisar o lance mais uma vez, ter uma segunda opinião ali. Eu acho engraçado que já entra aquela discussão, né? Tipo, mas não chamou ele porque se no primeiro lance decisivo do jogo chama ele é obrigado a mudar de opinião porque ele de fato errou, imagina como vai a confiança do juiz dentro de campo para continuar a partida logo no início ali, né? Tá bom, então significa que o Santos pode ser assaltado, então jogando em casa só pro bonito se manter confiante no jogo, sendo que ele errou claramente marcar o pênalti. Não fez muito sentido para mim, mas tudo bem, a gente vai seguir. A gente conseguiu a virada, é por isso que não importa tanto esse pênalti marcado, mas eu gostaria de lembrar vários outros jogos que o Santos também foi prejudicado, não necessariamente nesse Campeonato Paulista, mas no Campeonato Brasileiro do ano passado, no Campeonato Paulista do ano passado e nos demais anos,
onde a gente era prejudicado e a gente não conseguia reverter o placar. Ontem a gente conseguiu, mas algumas vezes a gente não consegue. Então é importante que não tenha erros, né? Não tenha. Mas a gente sabe que, enfim, se tratando de arbitragem brasileira, fica muito complicado, porque é tudo muito horrível. Os critérios divergem a cada jogo. Não é nem a cada jogo. Dentro de um mesmo jogo, o mesmo critério consegue ser divergente. O mesmo árbitro, o mesmo jogo com critérios diferentes. Mas enfim, não tô aqui para falar de arbitragem hoje, porque a gente vai dar sequência aqui na análise do jogo. Continuando então. Depois dessa marcação, né, a Inter de Limeira abre o placar e logo na sequência o Santos já empata. Então não dá nem tempo da Inter comemorar o gol dela. O Santos já consegue o empate na boa jogada do Otero, que rende ao Furt o gol de cabeça, como eu disse pra você. O segundo gol da Inter, gente, eu não sei o que aconteceu. O Santos tem um azar. Uma bola dessa, por exemplo, nunca sobra pra gente. Nunca sobra uma rebatida dessa pra gente. A bola é tocada para trás, o jogador vai finalizar, ele erra a finalização e ainda sobra pro Aquino conseguir uma finalização ali com o João Paulo em cima dele. João Paulo também, eu acho que ele saiu um pouco mal ali no gol, posso estar enganada. Eu também, assim, não sei o que o João Paulo deveria ter feito no gol, porque os dois jogadores da Inter de Limeira ali estavam sem marcação, né? Então eu acho que a nossa zaga ela falhou ali também num contexto geral, e o João Paulo, por sua vez, também muito em cima não conseguiu fazer a defesa. A gente acabou tomando o segundo gol ali, mas depois, como eu disse para vocês, o Santos chega ao empate mais uma vez com um pênalti em cima do Pedrinho, onde o Furt converte, e no finalzinho do jogo ali, né, no segundo tempo, o Casares acaba fazendo o dele também, numa boa piada da defesa ali da Inter, e a gente finaliza o jogo com 3-2 pra gente. Bom, o jogo em si foi isso. O Santos não fez uma exibição assim exuberante. Exuberante mesmo foi a exibição do Otero. Ele jogou muito. Mas no segundo tempo, o Santos teve a entrada do Wesley, a entrada do JP Sherman e a do Jair, como eu disse para vocês. Já comentei a questão do Jair. Vou falar rapidinho do JP e do Wesley. O Wesley, ele quase fez um golaço, o quarto gol do Santos ali numa jogadaça, e o goleiro Max mais uma vez fez uma boa defesa. E o JP também fez uma boa jogada com direito a calcanhar do Morelos, dando uma assistência para ele ali. E o Max também faz uma boa defesa. Então os nossos dois meninos que entraram ali, tanto o nosso lateral JP quanto o nosso atacante Wesley, fizeram boas jogadas, quase conseguiram seus gols no jogo de ontem, mas o Max estava num dia assim, onde ele estava muito bem ali, conseguindo fazer boas defesas, né? A Inter de Limeira é uma equipe que já estava classificada também para a próxima fase da competição e tá com 17 pontos no campeonato, e é uma equipe qualificada, né? Por mais que, assim, a gente sempre olhe para equipes como Palmeiras, São Paulo, que ainda não está classificado, mas tudo bem, Bragantino, que também já está classificado. A gente sempre olha para essas equipes, mas essas demais equipes da competição que costumam chegar bastante ali, a gente tem que olhar com carinho também, com uma certa atenção. A Inter ontem, como eu disse para vocês, o Santos não jogou tão bem, mas a Inter em alguns momentos conseguiu criar alguma coisa. Então, foi mais um jogo onde o Santos pôde ter uma ideia de como vai ser esse mata-mata de Campeonato Paulista, né? Já que a gente vai pegar os melhores dos melhores. A gente está acostumado a chegar no Campeonato Paulista, onde a gente sempre vê um time que nem sequer ficou ali entre os oito não, tá certo, os 8 primeiros ali do campeonato, avançando, né, por conta do critério dos grupos ali, como por exemplo a Portuguesa, com 10 pontos, vai jogar as quartas de finais com a gente, enquanto no grupo do São Paulo, por exemplo, o terceiro lugar ali, que tem 17 pontos, 17 ou 18 pontos atualmente, provavelmente vai ficar de fora, né? Dependendo ali, tem um jogo de amanhã que um time pode chegar, por exemplo, a 20 pontos e ficar de fora do mata-mata. Então, tem essa questão do Campeonato Paulista ter esse tipo de regulamento, mas um outro ponto que a gente tem que ressaltar também é o Santos, ele se classificou com uma certa antecedência pro mata-mata do Campeonato Paulista, né? A gente se classificou diante do São Paulo e quando a gente se classificou, falou assim, mas olha o grupo do Santos também, né? A gente tinha a Portuguesa, que até aquele momento brigava também para não cair, o Ituano, que briga para não cair, e o Santo André, que também atualmente briga para não cair. Mas uma coisa interessante é que o Santos em si conseguiu seus 20 pontos, coloca 20 pontos na época. A gente conseguiu esses 20 pontos jogando com equipes dos demais grupos.
Foram 12 jogos contra equipes dos demais grupos. Então a gente enfrentou Água Santa, Mirassol, a gente enfrentou Palmeiras, a gente enfrentou São Paulo, São Bernardo, Novo Horizontino. Todas as equipes que estão lá em cima brigando por classificação. Água Santa acho que não tem mais chance de classificação, né? Acho que não, já é a Inter e o Bragantino está classificado, mas estava quase ali para conseguir a classificação também na última rodada. Enfim, a gente jogou contra essas outras equipes. Foram as outras equipes que jogaram contra os times dos nossos grupos, do nosso grupo. Então a gente tem que olhar com carinho também essa questão. A gente se classificou porque o nosso grupo, é fácil. Mas a pontuação que a gente tem hoje, 25 pontos, a gente conseguiria a classificação em qualquer um dos grupos, em primeiro lugar. A gente só não ficaria em primeiro lugar, de fato, no grupo do Palmeiras, né? Por conta que o Palmeiras é líder da classificação geral. Mas em qualquer outro grupo, o Santos seria líder em primeiro lugar, entendeu? Em primeiro lugar, a gente também já teria conseguido a nossa classificação. Então, isso de tentar diminuir a nossa classificação adiantada por conta do grupo que a gente caiu, é muito ridícula. É muito ridícula porque a gente não enfrentou em nenhum momento esses times do nosso grupo. A gente enfrentou times dos demais grupos. Quem tá brigando, quem tá jogando contra times do nosso grupo são as outras equipes. Então, eu acho muito errado tentarem diminuir a nossa conquista por conta disso também. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar, gente. Eu acabei me alongando, saindo um pouco do assunto, do tema, mas enfim, como é o último jogo da fase de grupos, foi bom a gente fazer um apanhado geral do que foi a competição do Santos, né? A gente começou muito bem, começou embalado ali, vendo muitos destaques surgindo, o Juliano fazendo boas partidas. O Juliano ontem, ele foi pro banco, mas não foi pro jogo, né? O cara, ele acabou relacionando ele pro jogo para ele voltar a sentir o clima do estádio e tudo mais. Muito provavelmente vai ser usado no mata-mata. Acabou machucando ali na terceira rodada. A gente viu o João Schmidt também crescendo muito. Deu uma caidinha, né, nessas últimas rodadas, mas o time em si caiu nessas últimas rodadas. A gente viu o João Schmidt crescendo, a gente viu o Guilherme crescendo muito também, então a gente conseguiu, o Otero principalmente, o Otero era uma grande incógnita. O Otero e o Casares, né, os dois pra mim eram uma grande incógnita. O Otero já conseguiu me convencer de que tem futebol pra jogar no Santos, pelos jogos que tem feito. Ele entregou muito em todos os jogos que ele entrou em campo. Não só fazendo gol, mas dando assistência e também criando jogadas. O Casares ainda não me convenceu, muito abaixo em todas as partidas que fez. Então, de certa forma, o que a gente conseguiu ver desse Santos é que, assim, como o próprio Carille disse na coletiva ontem, o que conforta ele pro mata-mata, pro primeiro jogo desse mata-mata, que é contra a Portuguesa, é saber que quando precisava de pontos, quando era para valer de fato, o Santos fez o que tinha que fazer, jogou bem e venceu os jogos. A gente deu uma queda, né, nessa final de campeonato aí, nesse final de fase de grupos, mas o Carille falou justamente isso. O que conforta ele, o que tranquiliza ele, é saber que o time entregou muito quando precisou, quando de fato valia ali. Não que esses jogos não tenham valido nada, mas o que ele quis dizer é que quando o Santos precisava buscar a classificação, que era o mais importante, a gente que estava 3 anos sem conseguir uma classificação para o mata-mata, a gente entregou bastante. Então eu gostei muito dessa fala dele. Então isso mostra que ele tem confiança no time, e mais do que isso, mostra que o Santos, na verdade, que tudo que a gente comentou até aqui sobre esse possível relaxamento do Santos nessas últimas rodadas, meio que condiz um pouquinho com o que realmente está acontecendo no time, né? Porque o Santos, ele se apresentou de forma muito ruim. Por exemplo, a gente teve alguns jogos aí. Contra o Novo Horizontino e Mirassol, a gente jogou. Só que a bola, assim, insistiu em não entrar. O Novo Horizontino também conseguia sair no contra-ataque ali para marcar. Contra o RB Bragantino, foi um jogo muito abaixo nosso. Por mais que a gente teve algumas boas, raras oportunidades de gol. No jogo de ontem, a gente também não apresentou aquele futebol vistoso, mas a gente conseguiu vencer nas oportunidades que a gente teve. Então, assim, o Santos, mesmo jogando mal, ele tá tentando criar, ele tá tentando alguma coisa. Antigamente a gente não via isso, né? A gente não via. Então, para esse jogo diante da Portuguesa, o que a gente espera, é claro, ver o Santos do início da temporada, né? Do início da temporada. Mas, mesmo que não seja aquele Santos do início da temporada, a gente pelo menos espera ver um time competitivo em campo. Um time que busca o resultado. Ontem a gente estava ganhando de 3-2, faltava 10 minutos e o Santos estava em busca do quarto gol. Então, eu acho que isso é importante. É essa sede
incansável de buscar sempre mais, não se contentar com 1-0, com 2-1, com 3-2, buscar mais, sempre mais. Não parar de jogar e não entregar a bola de bandeja para o adversário. O Santos tem capacidade de propor jogo. E contra a Portuguesa, muito provavelmente, quem vai propor jogo somos nós. Então, que não seja um jogo onde a Portuguesa no contra-ataque consiga resolver o jogo para ela. A gente precisa também ter esse discernimento de que em jogos como esse é muito perigoso os contra-ataques, mas a gente tem que ter também uma marcação ali muito compacta, saber propor jogo e aproveitar toda oportunidade que surgir para a gente conseguir então uma classificação para a próxima fase. É isso, gente. Vou parar de falar, senão vou ficar aqui até amanhã. Meu Deus, falei muito hoje. Mas me conta aqui nos comentários o que vocês acharam desse jogo, o que vocês acharam dessa primeira parte, dessa primeira fase do campeonato, né, que foi a fase de grupos do Santos, um apanhado geral mesmo do que vocês gostaram, não gostaram, né? Eu acredito que tem muito mais ponto positivo a sinalizar do que ponto negativo, por tudo que a gente já comentou também aqui. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo, porque vocês sabem que eu amo ler os comentários de vocês e sempre tô curtindo aí, porque eu tô acompanhando. Me conta também o que vocês esperam do jogo diante da Portuguesa nas quartas de finais aí. Se você é novo por aqui ou se você já me acompanha há algum tempo mais e não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!